Você já parou para pensar no que faria se alguém que você confia te decepcionasse profundamente? Talvez um funcionário, um amigo, alguém que simplesmente sumiu e te deixou na mão, levando algo que era seu. É uma situação complicada, né? Pois é, hoje vamos falar sobre uma história que trata exatamente disso. Perdão, reconciliação e uma segunda chance. Essa é a história de Filemon, Onésimo e o apóstolo Paulo. Tudo começa com uma carta, uma das menores da Bíblia, mas com uma mensagem gigantesca. Ela foi escrita por Paulo e endereçada a um cara chamado Filemon. Filemon era um cristão rico que morava em Colossos, e a igreja da cidade se reunia na casa dele. Ele era conhecido por sua fé e por seu amor aos irmãos na fé. Um líder respeitado na comunidade. Agora entra em cena o nosso segundo personagem, Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. E em algum momento ele fez algo errado. A Bíblia não dá todos os detalhes, mas o mais provável é que ele tenha fugido de Filemon, talvez até roubando alguma coisa antes de partir. Naquela época, a punição para um escravo fugitivo podia ser severíssima, até mesmo a morte. Então, a situação de Onésimo era desesperadora, mas o destino, ou melhor, a providência divina, tinha outros planos. Durante sua fuga, Onésimo acaba encontrando ninguém menos que o apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma na época, mas mesmo na prisão, ele não parava de pregar o evangelho. E foi ali, naquela situação improvável, que Onésimo ouviu a mensagem de Cristo através de Paulo e sua vida foi completamente transformada. Ele se converteu. Imagine a cena. O escravo fugitivo encontra refúgio e um novo propósito ao lado do maior missionário da história. Paulo viu o potencial em Onésimo. Ele escreve na carta que Onésimo se tornou muito útil para ele, um verdadeiro filho na fé. O nome Onésimo, aliás, significa útil ou proveitoso. Antes, ele tinha sido inútil para Filemon ao fugir. Mas agora, em Cristo, ele estava fazendo jus ao seu nome, sendo útil para o reino de Deus. Paulo ficou tão afeiçoado a Onésimo que queria mantê-lo por perto, ajudando em seu ministério. Mas ele sabia que havia uma questão a ser resolvida. Onésimo ainda era, legalmente, escravo de Filemon. Havia uma ferida aberta, uma relação quebrada que precisava ser restaurada. E é por isso que Paulo escreve essa carta tão pessoal e delicada. Ele decide enviar Onésimo de volta para Filemon, mas não o envia de qualquer jeito. Ele o envia com essa carta, que é basicamente um apelo, uma intercessão poderosa. Paulo não usa sua autoridade de apóstolo para ordenar que Filemon perdoe Onésimo. Em vez disso, ele apela com base no amor e na amizade. É uma aula de diplomacia e sensibilidade. Paulo diz a Filemon: eu poderia te ordenar a fazer o que é certo, mas prefiro apelar pelo amor. Ele continua dizendo para Filemon receber Onésimo de volta, não mais como um escravo, mas como algo muito melhor, como um irmão amado em Cristo. Essa é a virada de chave da história. A relação deles não seria mais de senhor e escravo, mas de irmãos na mesma fé. Uma mudança radical de status social, tudo por causa do evangelho. Paulo vai ainda mais longe. Ele assume pessoalmente a responsabilidade por qualquer prejuízo que Onésimo tenha causado. Ele escreve: se ele te causou algum dano ou te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho: eu pagarei. Que gesto incrível. Paulo está agindo como o próprio Cristo, que assume a nossa dívida e nos reconcilia com Deus. Essa carta nos ensina tanto. Ensina sobre o poder transformador do evangelho, que pode pegar alguém como Onésimo, um fugitivo, e transformá-lo em um irmão útil e amado. Ensina sobre o perdão radical que somos chamados a oferecer. Um perdão que não apenas apaga a ofensa, mas que restaura
o relacionamento a um nível ainda mais profundo. E nos ensina sobre reconciliação, sobre como derrubar as barreiras sociais que nos separam. A história de Filemon não é só sobre 3 pessoas de 2000 anos atrás. É sobre nós, hoje. Quem é o Onésimo na sua vida? Alguém que te feriu, que te decepcionou? A mensagem de Paulo para Filemon ecoa para nós. Receba-o de volta, não com base no que ele fez, mas com base no que Cristo fez por vocês dois. Ofereça uma segunda chance. O Evangelho nos torna uma família, e em uma família, o amor e o perdão sempre devem ter a última palavra. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais curtas e ao mesmo tempo mais poderosas de toda a Bíblia. A história de Filemon. É uma narrativa que fala sobre perdão, reconciliação e a incrível transformação que o Evangelho pode fazer na vida das pessoas e em seus relacionamentos. Já pensou como seria receber de volta alguém que te prejudicou? Mas agora, como um irmão, é exatamente sobre isso que vamos conversar. Então, quem era Filemon? Ele era um cristão rico que morava em Colossos, uma cidade na antiga Ásia Menor, hoje parte da Turquia. A casa dele era tão grande e seu coração tão generoso que a igreja local se reunia lá. Filemon era um líder respeitado, conhecido por seu amor e sua fé. Ele não era apenas um membro da igreja, mas um pilar da comunidade cristã de Colossos. Alguém que Paulo, o apóstolo, considerava um querido amigo e cooperador no Evangelho. Agora vamos conhecer o outro personagem central dessa história, Onésimo. Onésimo era um escravo na casa de Filemon. Em algum momento, ele fez algo errado. Talvez tenha roubado algo, talvez apenas tenha fugido, o que já era um crime grave na época, menos, e escapou de Colossos. A vida de um escravo fugitivo no Império Romano era extremamente perigosa. Se fosse capturado, as punições eram severas, podendo incluir tortura ou até mesmo a morte. Onésimo estava em uma situação desesperadora, longe de casa e correndo um risco enorme. E é aqui que a história tem uma virada surpreendente. De alguma forma, em sua fuga, Onésimo acaba encontrando o apóstolo Paulo. A Bíblia não nos dá os detalhes exatos de como eles se encontraram, mas é provável que tenha sido em Roma, onde Paulo estava em prisão domiciliar. Imagine a cena. Um escravo fugitivo, sozinho e assustado, encontra o maior missionário do cristianismo. Durante esse tempo juntos, Paulo compartilha a mensagem do Evangelho com Onésimo e algo maravilhoso acontece. Onésimo se converte. Sua vida é completamente transformada pela fé. A partir desse momento, Onésimo, cujo nome significa útil, começa a fazer jus ao seu nome. Ele se torna um grande ajudante para Paulo em seu ministério. Mesmo na prisão, Paulo passou a amá-lo profundamente, a ponto de considerá-lo como seu próprio filho na fé. Mas havia um problema. A situação de Onésimo com Filemon precisava ser resolvida. Legalmente, ele ainda era um escravo fugitivo que pertencia a Filemon. Paulo sabia que a coisa certa a fazer era enviá-lo de volta. Então, Paulo escreve uma carta pessoal e muito delicada para Filemon. Essa carta é o que conhecemos hoje como o livro de Filemon no Novo Testamento. É uma obra-prima de diplomacia e amor cristão. Paulo não usa sua autoridade de apóstolo para ordenar que Filemon perdoe Onésimo. Em vez disso, ele apela com base no amor e na amizade que eles compartilham. Ele explica como Onésimo se tornou um cristão e como ele tem sido útil. Paulo diz a Filemon: talvez ele tenha se afastado de você por um tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Essa é a essência da mensagem. Paulo está pedindo a Filemon que veja Onésimo não mais pela sua condição social, mas pela sua nova
identidade em Cristo. Ele até se oferece para pagar qualquer dívida que Onésimo tenha deixado para trás. A história de Filemon, Onésimo e Paulo nos ensina uma lição poderosa. O Evangelho tem o poder de quebrar barreiras sociais, de transformar um escravo em irmão e de restaurar relacionamentos quebrados através do perdão. Mostra que, em Cristo, não há mais escravo nem livre, mas todos somos um. A reconciliação que Paulo pede a Filemon é um reflexo da reconciliação que Deus nos oferece. Assim como Deus nos perdoou, somos chamados a perdoar uns aos outros. Essa pequena carta é um convite para aplicarmos o perdão e a reconciliação em nossas próprias vidas. Existem Onésimos em nossa história, pessoas que nos feriram. A história de Filemon nos desafia a receber-se de volta, não com base no que fizeram, mas com base na graça que todos nós recebemos. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.